Meu irmão, minha irmã, a voz aqui está um pouco, mas vai dar, né? A liturgia de hoje, já entramos no livro do Êxodo, estamos no capítulo 1 do livro do Êxodo, e o início deste texto nos traz uma informação crucial para quem estaria assumindo uma posição tão importante no reino do Egito. É uma informação quase que indispensável, crucial, capital, para quem estivesse sendo coroado como rei do Egito. Que informação é essa? Subir ao trono do Egito um rei que não conhecera José. Repito-me, subira ao trono do Egito um rei que não conhecera José. Isto era, quando olhamos para o texto, ou o autor tem uma finalidade, um objetivo claro, para isto registrar, ou então estamos diante de não sei nem o que dizer, uma falha muito grande. Porque, repito-me, era crucial, era um dever do rei que estivesse assumindo o trono do Egito ter conhecido, pelo menos, a história de José. E este conhecer José não significa que ele deveria tê-lo conhecido fisicamente, pessoalmente. Mas o que José realizou nas terras do Egito era algo que não poderia estar debaixo da mesa. Então nós conhecemos as pessoas não simplesmente, hoje nós conhecemos a história, personagens históricos, políticos, do mundo do esporte, não porque os vimos, mas porque sabemos dos seus feitos. Hoje temos a possibilidade de ver os registros, né? Os vídeos, e por aí vai. Então são meios de conhecer alguém com quem não convivemos, não vimos fisicamente, mas a sua história, através da sua história, através dos seus feitos, é possível conhecer aquela pessoa. Então, esta afirmação aqui, ela é uma afirmação forte, é uma afirmação pesada. Porque com toda certeza José fazia parte e estava inscrito nos anais da história do Egito. Mais que isto, esta afirmação ela se torna uma afirmação pesada, uma afirmação crucial, porque não conhecer José, não conhecer a história de José, é não saber, é desconhecer que ele não aproveitou a situação que ele mesmo foi vítima para vingar-se, para humilhar, para castigar.
com todas as possibilidades que ele tinha nas mãos. Mas ele não usou a situação de poder que tinha. Por quê? Porque ele conseguiu ler nas tristes circunstâncias que passou a salvação de Deus. Observe o quanto esse rei que subira ao trono do Egito falhou gravemente. Porque ele vai fazer contra o povo hebreu, ele vai fazer contra a família de José, os descendentes de José, aquilo que José não fez pelo seu povo. José foi salvação para o Egito, para todos aqueles povos que foram assolados por aquela fome absurda. A própria família de José foi ao Egito para comprar mantimento. O rei que estava subindo ao trono do Egito falhou muito por não conhecer José, por não interessar-se pela história de José. Ele foi oposto a José. José fez bem para a sua família, para os seus irmãos, ele fez bem para o Egito, ele fez bem para Potifar, ele fez bem para o padeiro e para o copeiro Mó lá na prisão. Mas em contraproposta, o novo rei que assumia o trono do Egito, ele foi paradoxalmente oposto. Isso é de chamar a nossa atenção, queridos. Porque não poucas vezes não conseguimos ver a salvação de Deus nas tristes circunstâncias que nós mesmos somos vítimas. O rei falhou em não conhecer José, queridos, porque não é fácil ver Deus quando o mal é contra nós. E mais difícil ainda é ajudar quem o mal nos fez. Quantos e quantos de nós perdemos por não conhecer José? Não apenas este José histórico ou artificial ou literário, mas os Josés de hoje, da nossa atualidade, eles estão por aí. Nos preocupamos mais em conhecer aqueles que são opostos a José, que são o contrário, que são o antônimo de José, e os aplaudimos e os ovacionamos. Não é fácil compreender, queridos, que Deus nos está dando a possibilidade de perdoar e fazer o bem a quem nos ofendeu. Olha só, o que o novo rei do Egito perdeu. O quanto ele falhou, o quanto ele desperdiçou. Conhecer José é uma graça para todos nós, queridos. Conhecer José é ter a possibilidade, é compreender que Deus nos está dando a possibilidade de perdoar e fazer o bem para quem nos ofendeu. Isto é revelação de Deus. Isto é obra do Espírito Santo. Isto é ser mergulhado no Espírito de Deus. E quem se julga e se proclama ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Nossa Senhora,
e não trilhar por este caminho, com toda certeza, essa pessoa está cheia e transbordando e repleta de qualquer outra coisa, menos do Espírito de Deus. É preciso retornar. Subira ao trono do Egito um rei que não conhecera José. Veja o quanto ele perdeu. Quando da morte do pai de José, Jacó, seus irmãos ficaram atônitos, perturbados. Isso aqui era uma história antiga. Se você bem lembrar, quando o pai de Jacó estava prestes a morrer, ele disse: assim que meu pai morrer, meu irmão Esaú vai vingar-se de mim, vai tirar minha própria vida. Essa foi uma das razões por que ele fugiu à Mesopotâmia. Então este fato era conhecido. Muitos e muitos e muitos anos tinham se passado. Mas eles sabiam dessa história. Porque o seu próprio pai fugiu, porque quando o papai morrer, o meu irmão Esaú vai tirar minha vida. E quando Jacó faleceu, José percebeu o quanto os seus irmãos ficaram devastados. Agora ele irá vingar-se de nós. Agora nós vamos pagar o novo e o velho. Veja o quanto o novo rei do Egito perdeu. Porque quando José percebeu que os seus irmãos estavam devastados, ele disse: não temais. Estou eu no lugar de Deus? Isso é uma grandeza sem medida, queridos. Não esqueça desta palavra que hoje estamos compartilhando. Não esqueça de conhecer José. Não temais. Estou eu no lugar de Deus? Contra mim premeditastes o mal, mas Deus aproveitou para o bem, a fim de salvar um povo numeroso, como hoje estáis a ver. Não esqueça, queridos, a grande possibilidade de que aqueles que tramaram a tua morte, a grande possibilidade de que aqueles que te jogaram no calabouço sejam beneficiados pela graça que Deus derramará na tua vida. Aqueles que não tiveram empatia por ti, aqueles que não tiveram um amor fraterno, aqueles que deveriam cuidar de você, já imaginou o que é isso? O pai diz: vai levar comida, mantimento para os teus irmãos, vai saber deles. E ele sai sozinho, enfrentando os perigos de uma viagem daquela. Era para os seus irmãos encherem-se de alegria. Era para cada um dar um abraço, um beijo naquele irmão caçula, naquele irmão menor. Mas eles não tiveram empatia. Eles não tiveram amor. Eles não tiveram cuidado. Eles não tiveram afeição por aquele seu irmão frágil. Mas agora, aquele que era o menor, aquele que era o caçula, aquele que era o mais frágil, agora é rei, agora é o mais poderoso. E ele diz: eu não estou no lugar de Deus. Não temais, não temais. Vocês intentaram contra mim o mal, mas Deus o transformou bem para que vocês vejam a salvação de um povo tão numeroso. Não esqueça disto, queridos. Isto pode não ser literal, mas muitos que estão tramando a tua morte serão beneficiados pela graça que Deus derramará na tua vida, e você terá a oportunidade de extravasar amor, onde tudo que veio sobre você foi ódio. Não temais. Não tenhais receio de nada. Eu cuidarei de vós
e de vossas famílias. Isso é de uma grandeza sem tamanho. Não sejamos como aquele novo rei que subiu ao trono do Egito e não conhecera José. Hoje temos a oportunidade de conhecer José. Não esqueçamos que José é uma figura, é um tipo de Jesus Cristo. É possível conhecer José através de Jesus Cristo. Não deixemos de conhecer Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Aquele que veio dar-nos vida e vida em abundância. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.